Como faturar alto em 2024 com a regularização de dívidas tributárias? Exatamente isso que você ouviu e presta atenção, afinal nós temos um mercado aqui gigantesco, inclusive na Save nós temos um time grande trabalhando no apoio, no assessoramento às empresas na regularização de dívidas tributárias. Se você não me conhece, sou Marcos Adriano Silva, contador e advogado, CEO do Grupo Save, com mais de 17 anos de experiência tanto no mercado contábil e tributário. Mentor de pessoas que faturam mais de R$100 mil por mês trabalhando com os 3 bens mais preciosos de uma pessoa: família, negócio e patrimônio, utilizando as ferramentas relacionadas ao planejamento tributário, recuperação tributária e holding. Como vocês sabem, eu gosto de fazer uma recapitulação, nivelamento e forçar a você ter raciocínio jurídico, contábil, econômico, político e assim sucessivamente. É muito raso eu chegar aqui e falar, cara, vai lá e começa a fazer parcelamento no ECAC ou no Regularize. No final do dia, talvez você tenha que fazer isso, mas tem muito mais abrangência a respeito desse tema. Vamos fazer uma reflexão? Cenário mundial, econômico, de guerras, recessão, de certa forma, afinal o mundo deixou de crescer. Nós viemos recentemente de uma pandemia, algo que não aconteceu nos últimos 100 anos. Nós temos pontualmente guerras em países estratégicos que fornecem insumos, commodities e assim sucessivamente. Nós temos um cenário, inclusive interno, de muita preocupação com o âmbito político, econômico e também jurídico. Nesse sentido, o que acontece muitas vezes? Em alguns segmentos, há uma desaceleração, muitas vezes não performa bem, tivemos recentemente problemas de inadimplência e assim sucessivamente. Ainda, vamos lá, que as coisas estivessem muito bem, algumas empresas não performam tão bem assim. Ontem eu tive 2 reuniões com 2 clientes, cada reunião foi em média 2 horas e ambos eu perguntei, como foi 2023? T-High, DJ Chopin. No nosso evento ao vivo, todo mundo queria saber quem é o T-Rei, o T-Henry, o Thiago surgiu. O T-High ficou famoso. Então, todos responderam T-High. E responderam que foi um ano fantástico. Então, isso não representa necessariamente todos os empresários, todos os segmentos, mas são segmentos totalmente distintos e falaram que foi um ano muito melhor. Por exemplo, teve um crescimento de quase 40% a mais do que 2022. Então eu não quero dizer que o Brasil está mal, que as coisas estão indo para um lugar perigoso, temerário, mas eu estou dizendo que o ambiente não é dos mais favoráveis. Consequentemente, e ainda que fosse, nós teríamos empresas com dificuldades. E nas dificuldades surgem as oportunidades. Afinal, pessoal, nós estamos aqui para ajudar os empresários a ter, por exemplo, uma saúde financeira melhor, uma estratégia tributária, uma segurança jurídica tributária e assim sucessivamente. Quando eu falo segurança jurídica, é algo audacioso, sim, mas eu digo no sentido de previsibilidade. Ontem, por exemplo, na última reunião, era 7 horas da noite, nós estávamos conversando que é o quê? Eu quero saber se eu tenho oportunidades ou não e eu quero saber o nível de risco. Isso é segurança. Não é garantir nada. Muito pelo contrário. Mas é na medida que o empresário tem uma oportunidade, tem uma possibilidade, ele saber se tem risco ou não. Porque a partir do momento que ele sabe, se ele toma o risco, está calculado. O que não pode é ele tomar um risco sem o cálculo correto ou deixar de usufruir de uma oportunidade porque não conhece. Isso é temerário. Não tem mais espaço para as pessoas exercerem atividade empresarial dessa forma. A empresa tem 30 anos. Ok, deu certo, mas não significa que nos próximos 30 dessa maneira também vai dar. E nesse sentido, pessoal, fazendo essa reflexão, o que acontece? O governo prevê um déficit para o ano que vem
de 168 bilhões, e aqui eu vou colocar um quadrado aqui, certo? Em que o governo remeteu para o Congresso Nacional um pacote de medidas para suprir essa necessidade. Porque é muito claro, ainda que de maneira um pouco específica, mas o governo é como se fosse uma empresa, pessoal. Eu tenho receita, custos e despesas. Ponto. O que significa com isso? Significa que se eu tiver menos receita do que custos e despesas, eu vou ter um déficit. E é o que está previsto para o ano que vem. E o que eu faço para evitar esse déficit? Porque isso prejudica a economia, mexe em indicadores de inflação, taxa de juros e um monte de coisa. Eu tenho duas opções. Ou eu corto gastos, ou eu aumento receita. É simples. Ainda que do ponto de vista, digamos, dos números, né? As medidas são complexas, porque você tem um cenário político. Mas é simples. Ou você aumenta a receita, ou você corta custos. O que você faz numa empresa, geralmente? O que é mais fácil? Cortar custo ou aumentar a receita? Em alguns casos, é diminuir as despesas, os custos e buscar alavancar as receitas. Porque muitas vezes as receitas não estão tão simples assim em nossas mãos para alavancar o faturamento. Isso precisa de tempo. Eu converso aqui com a nossa equipe. Pessoal, qualquer medida no comercial é 3 meses para começar a entender indicadores e 6 meses a 1 ano para rodar. Então não é rápido assim, entendeu? E o que acontece? Voltando ao nosso assunto. Nós sabemos, e aqui não é política, né? Aqui não tem partido, aqui nós trabalhamos com o que tem para hoje. Governos mais sociais, eles vão numa linha de aumentar o Estado para poder dar mais subsídio para a população, consequentemente gastando mais. Governos mais liberais, eles buscam uma eficiência maior. Não estou dizendo que nenhum é melhor que o outro. Estou dizendo que há filosofias diferentes aqui. E nesse sentido, pessoal, o que foi proposto para o Congresso Nacional foi um pacote de medidas que tem por objetivo aumentar a receita em aproximadamente 168 bilhões de reais. E dentro dessa perspectiva de 168 bilhões de reais, nós temos aqui, por exemplo, a busca por matérias discutíveis e que o fisco entende que ele venceu, como por exemplo subvenção, a mais recente julgada pelo STJ, que trata da subvenção, que é o benefício fiscal do ICMS, o seu reflexo na contribuição social e no imposto de renda da pessoa jurídica tributada com base no lucro real, proveniente de isenção, diferimento, redução de base de cálculo, não tributação e assim sucessivamente. Nós temos a questão relativa à relativização da coisa julgada, ou seja, ainda que a empresa tenha uma decisão com o trânsito em julgado e posteriormente um tribunal superior possui uma decisão definitiva a respeito da matéria, essa ação primitiva ela é afetada por essa mudança, por exemplo, a mudança na jurisprudência. Nós temos a questão que o fisco já levantou a bola e aqui o Tihai, ele vai colocando, quando eu colocar as matérias, ele vai colocando, já estou até falando para ele o que ele vai fazer dentro do vídeo. Ele vai colocando aqui a respeito, e caso vocês queiram, vocês podem ler sobre isso, com relação ao não pagamento de algumas empresas que fizeram a recuperação, tanto no âmbito administrativo quanto judicial, da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, quando, no ano base da recuperação, a empresa tributada com base no lucro real, a adição desses valores para o recolhimento do imposto de renda e contribuição social. Afinal, quando eu não excluí o ICMS da base de cálculo PIS e COFINS, eu tive um resultado menor, consequentemente eu paguei menos imposto de renda. Nada mais óbvio e matemático do que quando eu recuperar, consequentemente, eu tenho que oferecer a tributação por conta que eu teria aqui um resultado maior, correto? E nós temos, além disso, medidas que o governo pretende mudar a sistemática de tributação, como por exemplo, a proposta para a tributação das offshore em 15% e dos investimentos de pessoa física no exterior, tributação, não é a tributação na realidade, é acabar com o diferimento da tributação do imposto de renda, também da contribuição social dos fundos exclusivos.
O governo pretende mudar um pouco da sistemática do juros sobre capital próprio. Nós temos hoje, no Congresso Nacional, a votação do PL a respeito da nova sistemática da subvenção, ou seja, o governo quer acabar com essa briga e regulamentar, dar procedimento para que as empresas possam utilizar sem necessariamente gerar esse grande contencioso. E também temos uma previsão de aproximadamente 14 milhões, Tihai vai colocar aqui, como busca de transações ou refis, regularização tributária. Há um crédito muito grande no mercado e o governo ele quer buscar esse crédito mediante programas de incentivo à autorregularização. Você tem dívida, tá tudo certo. Na realidade não tá tudo certo, né? Porque você não tem CND. Eu compreendo. Momento de dificuldade. Mas agora você precisa se regularizar. Inclusive eu vou te dar um incentivo, como redução de multas e juros, e nós já visualizamos alguns programas como esse, e ano que vem o governo pretende arrecadar 14 bilhões com isso. O que você consegue visualizar nesse universo de informação que eu trouxe? Que o governo precisa arrecadar 168 bi, através de mudanças e através da busca de operações, através de processo fiscalizatório e, consequentemente, de incentivo à regularização para quem está devendo. Pessoal, o mercado que se abre aqui é muito grande, tem muito dinheiro, porque as empresas vão precisar de apoio. Os empresários vão precisar entender, daqui a pouco ele recebeu uma intimação porque o cara não excluiu lá no LALUR, que ele nem faz ideia, muitas vezes, o benefício fiscal proveniente das reduções tributárias. Cara, ele vai precisar de um apoio no contencioso. Ele tem uma dívida que ele não conseguiu pagar a tributação. Pesou, pessoal, estamos em dezembro. Segunda parcela do 10º, férias, adicional, 10 a 15 dias só de faturamento. Janeiro já começa tendo que pagar salário e faturou 15 dias. Então, novembro, dezembro e janeiro para as empresas é um mês muito difícil para fins de fluxo de caixa. E às vezes tem que se optar. Não estou discutindo mérito a respeito disso, mas o cara vai precisar de uma regularização. As empresas vão precisar muito de apoio porque a sanha do governo em arrecadar vai ser muito forte. Vai ter uma pressão muito grande. E o que surge aqui para nós? Oportunidades. De estar próximo do empresário, de dar esse apoio, de auxiliar nas regularizações, de acompanhar essas mudanças tributárias e qual é o efeito que vai ter no resultado do negócio. Cara, é para isso que nós estamos aqui. Para demonstrar que a nossa atuação gera resultado, gera economia, gera evitar um desembolso desnecessário. Os clientes, eu sempre busquei isso, pessoal, e esse foi uma grande virada de chave na Save. Estar tão próximo e tão estratégico, acompanhando tudo, que o cliente, ontem, por exemplo, um deles vieram falar, Michael, eu quero uma proposta para você atender nós fixo. Eu falei, não vou atender fixo, porque não é assim que nós trabalhamos aqui. Nós temos um outro modelo de trabalho e que aí nós chegamos a um ponto que ele precisava. Ele falou, cara, eu preciso de alguém aqui, que nem você, que nem sua equipe, para me dar suporte. Eu não estou conseguindo acompanhar, eu não estou sendo subsidiado de informação estratégica, cara, e eu posso perder muito dinheiro. E como diria o sábio filósofo contemporâneo, precisamente carioca, o bonde é nervoso, pessoal. O bonde é esmagador. O concorrente vai aplicar e ele vai ganhar mercado, vai ganhar competitividade. Ninguém tem o direito de errar. É muito delicado isso. E aí o que acontece? O cara consegue visualizar que a atuação da nossa empresa é um valor, gera percepção de valor. Ou seja, ele fala, cara, meu negócio possui mais valor com esses caras comigo. E o que acontece no final do dia? Nós conseguimos altos e relevantes faturamentos. Então o que eu quero falar aqui para você é que nós temos um mercado para 2024 maravilhoso. Na regularização de dívidas tributárias, no assessoramento, no acompanhamento, mas ele é muito mais além disso. Vocês sabem, você que me acompanha, e se você não me acompanha, cara, eu não sou o padrão. Não atuamos dessa maneira. Nós pensamos que
que você é um profissional que pode ser muito mais completo e ser muito mais estratégico, porque no final do dia nós temos que despertar a percepção e entregar valor. É apenas assim que você vai sair dos 300, 400 reais de honorários para ir para honorários milionários, honorários relevantes. É muito simples essa conta e você precisa atuar de maneira estratégica entregando resultado. No final do dia, resultado. E qual que é a evidência mais clara de resultado? É dinheiro. É o cara economizar, o cara recuperar e assim sucessivamente, o cara se proteger. Então esse vídeo, ele deixa uma reflexão muito grande para você do mercado que se abre e da forma de atuação para agregar valor no cliente. Regularização de dívidas fiscais, um tema que vai estar em muita evidência e um mercado que tem muitos bilhões para ser organizado e aí você tem a oportunidade. Quer participar disso ou não? E ainda que, Marcos, mas eu não sou advogado. Vamos lá. Né? Se você tem trabalhos que são administrativos, que você não precisa ser advogado nem contador. Mas se nós estivermos diante de cenários complexos e que exige essa certificação, ou seja, essa graduação, essa licença para atuar, faz a parceria. Não adianta, nós não chegamos aqui sozinhos e não vamos chegar onde nós projetamos sozinhos. Vai precisar de bons parceiros. Faz uma parceria. Ninguém recusa parceria, pessoal. Desde que, claro, ela seja uma parceria que compartilhe dos mesmos valores éticos e morais que você. E não perca tempo, porque se você não fizer, o amiguinho do lado, o nosso aluno do estrategista tributário vai ir com tudo. Então, gestão de passivos fiscais, regularização de dívidas tributárias, um excelente negócio para você atuar e agregar mais produtos ao seu portfólio. Até o próximo vídeo.